A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que alegria, vamos continuando com a nossa série Mentalidade de Abundância. Abacuque capítulo 3, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Irmãos, eu penso na paciência, na perseverança de Deus que insiste em nos salvar, né? Aquele que já venceu na cruz e que colocou em nós o Espírito Santo para que nós possamos, com extrema superioridade, não é? Manifestar a vitória de Cristo e que precisa nos treinar, nos retirar, né, da onde estávamos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para, contudo, usar de misericórdia. Então, o ser humano, assim que recebe o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vivifica o seu espírito, ele se torna capaz em Cristo, mas a sua mente precisa ser renovada e as fortalezas do engano retirado, os resíduos, não é, da queda de Adão. Portanto, aí o que nós vemos é que todos nós temos motivos para buscar a misericórdia de Deus, porque em Cristo somos capazes e por causa da nossa carne e imaturidade, muitas vezes falta de consagração, estamos perecendo por falta de entendimento, né? Todos nós não imaginamos o quanto temos atrasado a obra de Deus e o quanto temos girado em círculo na mesmice do deserto, uma jornada de 11 dias que se transformou em 40 anos. Nós somos muitas vezes parecidos com aquilo que nós lemos lá em Lucas, depois que Jesus ressuscita, né? Ele aparece para 2 discípulos de Emaús e disse: olha, vocês são demorados para entender, hein? Puxa, como vocês, depois de verem tudo e que já aconteceu na vida de vocês, vocês ainda parece que ainda estão na frequência da dúvida, não é? Este momento aqui, né, de Lucas 24, onde ele diz: vocês são tão demorados para discernir o que está acontecendo. Jesus já havia ressuscitado, né? Esse texto está em Lucas 24, 25. E, sabe, se eles eram demorados para entender, imagine depois de 21 séculos, não é? Meu Deus, nós não sabemos o quanto nós não sabemos, né, irmãos? Quem é cego como o meu enviado, né? Surdo como o meu mensageiro. Então, o que nós vemos, preciosos irmãos, é que esse descortinar, né? Ele é raro. De um modo geral, somos ainda muitos religiosos, né? Olha o que diz a palavra de Deus, né? 2 Coríntios 3,17, quando um se converte, 2 Coríntios 3,16, 17, o véu se tirará, porque onde está o Espírito, ali está a liberdade, né? Essa liberdade para viver essa nova vida, perceber e manifestar, né? Então, quando um se converte, o véu se tirará, não é quando uma multidão se converte. Você veja que os olhos do Senhor passam por toda a terra, 2 Crônicas 16:9, procurando um homem, uma mulher, que o coração esteja inteiro nele, para se mostrar forte com este homem. O Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem espírito e verdade, para retirá-los, né, da frequência que Adão colocou. Então, nós vemos então que a frequência que Adão e Eva escolheram, ao se separarem de Deus e caírem da dimensão do espírito para a alma, e viverem pelos sentidos do corpo, pode ser agora revertido gradativamente através de adoradores. Quando nós decidimos adorar a Deus em espírito e em verdade, pegamos firme, Deus consegue renovar a nossa mente e o nosso coração, e então podemos perceber e manifestar a vida que ganhamos gratuitamente. Que coisa tremenda! O Deus que nos salvou está agora dedicado em abrir os nossos olhos para que percebamos e manifestamos esta nova vida. 1 Coríntios capítulo 2, do 9 ao 12. Não apenas nos salvou, mas agora abre os nossos olhos através dessa entrega. Então, Deus trabalha as duas pontas, né? Deus é que coloca o querer efetuar, Filipenses 2, 12 e 13. O que ele faz é um trabalho muito meticuloso, perseverante, humilde, manso do Senhor, de pegar o homem lá, na esfera zero de santificação, caído, cego, pobre, nu, miserável,
então levá-lo a níveis de intensidade, né? O Espírito Santo entra em mim e você e começa, né? Gálatas 4,6 diz que ele entra e coloca em nós um gemido por Deus, Papai. 1 Pedro 3,18 diz que Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai. Então esse relacionamento vai nos sarar, porque Adão e Eva colocaram na mente do homem, pela sua desobediência, gerou, segundo a queda, homem separado de Deus, medo de Deus, de que Deus não se importa, de que Deus não ouve, de que Deus não pode ajudar, né? Agora, percebendo a Deus por você mesmo, tendo uma experiência você mesmo, né? 1 João 4,18 diz que o amor de Deus afasta todo medo. Então, o homem, ele interpreta errado a Deus, né? Desde a queda, o homem, ele tem uma imagem equivocada. Agora, quando eu e você nos voltamos a Deus, ele se revela para nós, nós descobrimos no amor dele que ele é confiável. O medo vai ser substituído pela fé e o desprezo, né? Ele é o mais desprezado de todos, Isaías 53, por amor. Então, essa substituição começa pelo fato de que o Espírito entre nós, o homem estava morto. Diz que quando chegaram os netos de Adão, né? Adão começou a invocar a Deus novamente. Então, quer dizer, Adão, que tinha uma comunhão diária com Deus, não sentia mais saudade de Deus, não buscava mais a Deus diariamente. Essa é a morte espiritual, a ausência de interesse por Deus, pela palavra de Deus. O máximo que busca Deus é por interesses, por resultados, né? Não por um relacionamento. Isto é, a religião substituiu o relacionamento, que é a comunhão vital que produz percepção e revelação, por uma religião de regras, rituais, repetições, e então não tira o homem da esfera da escravidão e da cegueira, né? A religião, ela não tem o poder de fazer o novo nascimento e de abrir os olhos que precisam ser abertos. Então Deus vai revelar-se aquele que o busca de todo o coração. Ninguém nasce buscando a Deus de todo o coração. Nascemos desinteressados por Deus. Então nós vamos ver. O homem nasce morto, desinteressado por Deus, e quando ele buscar a Deus para valer, Deus se revelará a ele. Quando Deus se revelar a ele, o medo será substituído por fé, isso num nível cada vez mais profundo. Deus vai cavando profundo, tirando todos os resíduos do medo, do pecado, do amor ao pecado. Olha que transição tremenda de carne para espírito, né? Então, esse trabalhar, quando o espírito entra em nós e o homem ainda está começando, então ele está cheio de fortalezas, né? De conceitos, opiniões, amor pelo pecado, um monte de espinhos, embaraços e um monte de pedras. Então, o trabalhar muito lindo do Espírito Santo é de gerar no homem gradativamente mais e mais interesse por Deus e pela palavra, para que ele chegue a buscar a Deus de todo o coração. E então Deus vai se revelar, porque Deus não impõe a sua presença nem a sua amizade, né? Ele vai se revelar àquele que busca de todo o coração. E essa revelação que o homem precisa, ele vai alcançar através da adoração, que é a entrega do coração. Provérbios 23:26, dá-me, filho meu, o teu coração. Então veja bem que o homem deu o coração para as trevas, né? Para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ficou cego. Agora, legalmente, Deus está nos ajudando a entregar o nosso coração para Ele, para que Ele legalmente se revele àquela pessoa. Deus é um Deus que quer relacionamento com todos, né? Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2,4. Deus ama a todos, né? Provou isso enviando seu Filho para morrer por nós. Então, Deus chama todos, mas poucos respondem. Então o que acontece? Hipnotizados, cegados, distraídos, passam essa vida meditando em coisas menores do que a Cristo. Em João 17,3 diz que o conhecimento de Deus e de Cristo é a vida eterna. A Bíblia diz lá em 2 Pedro que nós teremos, no capítulo 1, graça multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Então, esse conhecimento, o qual nós muito precisamos, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Esse conhecimento que Deus quer nos dar, da sua pessoa, do seu amor, da sua palavra, que vai nos libertar, ele será expresso no Espírito, mas o homem anda na carne. Portanto, essa viagem de carne e Espírito, ela tem o auxílio do Espírito Santo, o qual nos leva mansamente às águas tranquilas, nos guia, mas não nos força. Portanto, o processo não avança por força e por violência. Deus quer muito salvar o homem, mas ele não o forçará a sua presença, a sua revelação. O nível em que a sua revelação começa
é o nível dos verdadeiros adoradores. Desde que o homem é carnal, adorador do pecado, adorador das coisas da queda, ele está cego. Por causa dessa adoração, ele está numa frequência. A adoração ao mundanismo nos coloca numa frequência de cegueira. Oséias capítulo 7, versículo 8 e 9. Né? A adoração da prostituição, a adoração do dinheiro, a adoração da vaidade, todo tipo de adoração que não seja Deus, ela faz com que você fique preso numa frequência, né? Por isso que Deus proibiu nós de adorar outro que não seja Ele, porque somente a adoração a Ele fará com que Ele se revele e nos liberte. Os outros vão nos prender e nos escravizar, né? Por trás de toda adoração que não é ao Senhor, está níveis de cegueira espiritual, entende? Cativeiro, frieza, entendeu? Por isso que é perigoso. Então, quando Deus precisa levar o homem para se interessar por Deus, que foi a queda de Adão e Eva, o homem perdeu o interesse por Deus. Tanto que lá em João 20, a primeira coisa que Jesus fez, quando recitou, lá em João 20, 21, capítulo 20, versículo 21, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito. É a vida novamente, né? A vida é o fato de que aqueles discípulos assustados, medrosos, eles foram novamente para o cenáculo e ali oraram por 50 dias, 7 semanas, né? Até o Pentecostes, da Páscoa ao Pentecostes, 7 semanas. E receberam o batismo com o Espírito Santo e começou uma igreja vigorosa, gloriosa, uma igreja cheia de sinais e de caráter, cheia de boas obras. Então, você está vendo que a vida de Deus é o sangue da igreja, não tem como nós servirmos a Deus na carne, né? Romanos 1,5 diz que nós somos salvos pela sua vida, Romanos 5,10, né? Agora, veja o que você está ouvindo aqui, a vivificação, né? Esse enriquecer, né? Do interesse, da consagração com Deus, essa pegada firme, cada vez mais firme, que vai dando cada vez mais espaço e liberdade para Ele se revelar. E essa revelação, né, pessoal de Deus ao nosso espírito, essa revelação percebida, vai mudar todos os nossos conceitos, ânimos, prioridade, desempenho, tudo, nossas palavras. Então, quer dizer, este conhecimento de Deus, o qual Ele quer muito nos dar, será então ajudado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos ajuda a nós nos entregarmos, para que através dessa entrega Ele possa se revelar e nos tirar da cegueira em que estamos desde Adão. Então quer dizer, Deus está nas duas pontas procurando um relacionamento vivificante. Ele quer se revelar para nos sarar. O homem não tem esse ânimo e nessa condição de ir até Deus. Salmo 41:12 diz que Deus nos coloca na sua presença, né? Então o que acontece é que o homem, pobre, cego, nu, miserável, como que tateando, procurando a Deus, não é? E Deus está tão perto como a nossa boca e respiração, batida do coração. Deus não se afastou do homem. Deus, Ele desceu do seu trono e morreu numa cruz, não é? E veio para dentro dos nossos corações. A questão é que o homem, a frequência do espírito para a alma é a distância. A alma está distante muitas vezes porque está influenciada pela carne. Então o homem, ele está, o interesse dele é a mente. Agora veja, eu posso estar sentado do lado de uma pessoa pensando na praia. Então quer dizer, o meu endereço não é onde está o meu corpo, o meu endereço é onde está a minha mente. Então quando houve a queda, a mente do homem está preocupada, ansiosa, magoada. Quer dizer, a mente do homem vagueia, é como peregrino diante de Deus, ela não se fixa em Deus. É como se você está num museu, né? Com um monte de quadros na tua frente e teus olhos vagueando, e você não vê aquele quadro na sua frente. O que acontece é que o inimigo colocou essas imaginações, perturbações e atividades, né? Distrações, pecado, o engano do pecado, para que o homem não se concentre em Deus e não conheça Deus e seja liberto, né? Então ele distrai com muitas outras coisas que são menores, né? E fazem disso um espetáculo, como séries mentirosas, como jogos de violência, como conversas que gastem o seu tempo desnecessariamente, para que você não se concentre, não seja focado como os 300 de Gideão, e não avance, não progrida no conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Não estou dizendo fanatismo, né? Mas moderação, nem morno, né? Nem fanático, moderado. Aí o que nós vemos é que Deus quer se revelar no espírito, o homem está na alma, distraído na carne com as coisas deste mundo.
Hebreus 12:2 diz, olhando firmemente para Jesus, né? Quando Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Portanto, este foco que o homem perdeu desde a queda faz com que o homem esteja enroscado em muitos pensamentos, sentimentos, desejos, né? Seja preocupação, seja mágoa, seja impureza, seja tanta coisa que quer roubar a nossa atenção, que compete a nossa atenção. Que o homem não é focado e não avança em perceber a Deus e ser sarado por essa percepção. E então tudo quer entulhar o homem, distrair o homem para que o homem não perceba o amor de Deus e tenha fé e tenha paz, sabendo que Deus o ama e que está com ele, e que Deus é maior que tudo, e que Deus vai ajudar, e de que a palavra de Deus é a verdade, e de que Deus não deixa nem desampara, e de que Deus está disposto a reconstruir tudo que Adão destruiu no visível agora, porque Deus já está no nosso coração, e aquele que nos fez mais que vencedores pode nos ajudar, né? Agora. Então veja a paciência de Deus, né? Completou a sua obra na cruz e agora colocou dentro de nós o Espírito Santo como intérprete para nos destravar, para nós cooperarmos, né? Para este encontro. Deus veio até nós, né? E agora está nos destravando para nós irmos até Ele numa intensidade cada vez mais profunda. Aquele que terminou a sua obra colocou em nós o Espírito Santo para nos ajudar a nos entregarmos, percebermos e manifestarmos a sua vitória. Então essa nova vida que nós ganhamos, que está dentro de nós, quer fluir para fora como rios de água viva. Essa revelação, essa condição, né, essa nova natureza, nova posição, essa unção que desperece todo jugo, Deus quer nos ensinar como viver essa nova vida, né? Então Deus está nos treinando, adestrando nossas mãos para a batalha. E neste processo, Deus está 24 horas com seu olhar de amor sobre nós. Deus não desiste de nos salvar. Deus está decidido, né, seu propósito está firme. No entanto, há muitas interrupções, né, onde nós vamos para a carne, às vezes distraímos, né, sentimentos voláteis, né, pensamentos, desejos, e aí o homem entra na mente ali e viaja para longe de Deus, da palavra, fica aí em momentos preocupados, magoados, chateados, ou momentos impuros e preguiçosos, aonde ele perde a percepção e interrompe. É como se estivesse numa aula e a tua mente vagueasse no meio da aula ali, né? Começasse a pensar na praia, nas férias, e ali o professor está falando bem baixinho, porque a tua mente está longe, não está ali na classe de aula, né? Esse trabalho de concentração da mente, do coração no Senhor é um trabalho todo de Deus, né? É Ele que vai nos colocando essa condição de pensar nele, meditar na palavra, né? Que diz o Salmo 1, que se nós fixarmos a nossa mente no Senhor, Ele vai, tudo que nós fizermos prosperará, Ele vai nos ajudar. Isaías 26:3, e quando eu coloco a minha mente no Senhor, Ele enche de paz. Em Filipenses 4, do 6 ao 10, que se eu colocar minha mente no Senhor, Ele vai tirar toda a ansiedade e devolver a paz. Então existe um trabalhar de Deus restaurador proposto, que não é imposto nem forçado, que é interrompido, porque o homem não tem um relacionamento continuado com Deus. Ele começa com muita pausa. O homem que começa a jornada cristã, ele lembra-se de Deus no culto. Ali ele abre a Bíblia, fala um pouquinho com Deus ali e tal. Mas ele passa horas e horas na outra frequência, da preocupação, da ansiedade, das coisas deste mundo, né? Então ele, como ressurreto, ele deveria estar pensando, meditando na palavra, Cristo em nós, nós em Cristo. E isto é uma coisa muito saudável, muito maravilhosa. Colocar a nossa mente na palavra, sara a nossa mente. Colocar o nosso coração na palavra, sara nossas emoções, sentimentos, memórias, todo o nosso ser, né? Então a palavra de Deus, ela vai curando. Provérbios 4:22, que cura até o corpo, né? Então você veja o benefício de você estar nessa série junto comigo. Quero elogiar a Deus na sua vida, pela tua perseverança, pelo fato de você estar meditando nessa série comigo. São momentos que você está colocando a tua alma, sarando a sua alma pela palavra e pelo Espírito. Está direcionando a sua mente aonde você está entendendo, aonde Deus quer te guiar.
para viver a vida que você ganhou. Adão nos tirou, né, da alegria, da paz, do amor. Adão nos colocou no deserto da alma. E agora o Espírito Santo quer nos levar novamente para uma comunhão, frutificação, uma vida abençoada e também canal de bênçãos, né? Para que as pessoas à nossa volta também possam ser abençoadas. É maravilhosa a série